Boa noite, irmãos, novamente, né, a paz. A gente está muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Como o pastor disse, meu nome é Natanael, a gente é de Minas mesmo, ali de... Pode sentar, né, gente? Todo mundo cansado já agora. A gente é ali de Itabira. Alguém aqui conhece Itabira? Carlos Drummond de Andrade, alguém conhece? Nasceu lá, tá vendo? Aí você conhece Itabira, já ouviu de alguma forma falar. E eu estou muito feliz realmente de estar aqui nessa noite com os irmãos. E quando eu orei a Deus perguntando ao Senhor o que eu deveria compartilhar, o que Ele gostaria que eu compartilhasse nessa noite, a única palavra que me veio à cabeça, a única palavra que ecoava na minha mente era processo. E eu tentei, durante a semana, mudar o nome. Falei, nossa, vou colocar um nome mais bonito, mais completo, para ficar mais fácil. Mas quando foi, o Senhor falou, é processo. E a gente vai falar um pouquinho hoje de processo. Amém? Sem exceção, todos nós que estamos aqui hoje, estamos vivendo algum tipo de processo. Não tem como você estar aqui hoje e você falar para mim que você não está vivendo algum processo. Talvez você está vivendo algum processo na sua vida sentimental, talvez você está vivendo algum processo na sua vida financeira, talvez você está vivendo algum processo na sua vida profissional, onde você tem que escolher o que vai fazer, se vai trocar de carreira, se não vai, enfim. Todos nós, de algum modo, estamos vivendo algum processo. E a verdade é que a gente ouve muito falar sobre processo e a gente sempre quer que o processo, ele acabe. A gente sempre fala, Deus, eu estou passando pelo deserto, estou enfrentando um processo, eu quero que esse processo e que essa fase acabe. Mas a verdade é que o processo ele não vai acabar. Nós vamos viver, desde quando nós nascemos, até o último dia, quando Jesus nos recolher, ou se Ele voltar, se Ele que eu falo, não na dúvida, mas se Ele voltar para mim ou para você antes, nós vamos viver o processo. Nós vamos, para sempre, estar em algum processo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vivi um processo um tempo atrás, na minha área financeira. Fala financeiro, fala, tem dinheiro. Não tem dinheiro, eu só aprendi a lidar com o que eu tenho. E com 18 anos, eu entrei para trabalhar numa multinacional, e eu trabalhava nessa empresa, e para a época eu ganhava relativamente bem, e gente, a minha vida era desordenada, tipo, o que eu queria, eu comprava, e eu ficava comprando, e eu usava o cartão de crédito, e usava cheque especial, chegava no outro mês, eu fazia um empréstimo para poder pagar o cartão de crédito, aí o cartão de crédito estava limpo, eu falava, opa, acho que eu posso usar de novo, e eu usava o cartão, e minha vida foi virando uma bola de neve. E quando eu saí dessa empresa, eu saí para fazer um estágio, todo o meu acerto, tudo que eu recebi daqueles 4 anos que eu fiquei lá, serviu para eu poder pagar minhas contas. Só. Eu fiquei, tipo assim, zerado. Eu paguei cartão de crédito, paguei tudo que eu devia e fiquei zerado, sem nenhum centavo. E a minha mãe, o tempo inteiro, enquanto eu estava lá... Gente, ouve mãe, gente, ouve o pai. Ouve, gente, ouve. Minha mãe falava, Natanael, guarda o dinheiro, Natanael, investe nisso, não gasta naquilo. Eu falava, não, mas que isso, calma, tá tudo bem. Gente, e hoje ela fala comigo, eu te avisei, né? Eu te avisei. Mas eu falei, mãe, também acho que naquela época não adiantava minha mãe falar muita coisa comigo, porque eu precisava viver esse processo. Hoje, como eu falei para os irmãos, não estou rico ainda, em nome de Jesus, Senhor, estou pronto, se eu quiser, mas eu consigo administrar aquilo que eu ganho. Eu consigo não me ver em tantas dívidas e comprando desesperadamente e querendo ter para que as pessoas vejam que eu tenha e fazer aquilo que está fora do meu alcance. E isso foi necessário eu viver um processo. E eu acho que, como eu disse para vocês, todos nós estamos vivendo processos, e o que nós precisamos entender é que todos os nossos processos, eles têm repercussões eternas. Nós achamos sempre que se trata de nós, que se trata daquele momento, que se trata daquele aprendizado. Porque se nós somos cristãos, acreditamos que Jesus vai voltar, e não faz muito sentido a gente viver uma vida, vamos dizer, a gente penar, apanhar da vida, para chegar no final, esses processos, ou aquilo que foi extraído de nós, não servir para algo, não gerar algo. Então, todos os nossos processos, tudo que nós passamos e tudo que nós estamos sendo construídos aqui na Terra, eles têm repercussões eternas. E também nós podemos mudar a eternidade de muitas pessoas através dos processos os quais nós passamos. Por exemplo,
Se você é um cristão e você fala de Jesus para uma pessoa, aí você fala, gente, eu falei de Jesus para uma pessoa. Mas você consegue compreender que quando você fala de Jesus para uma pessoa, você não transformou aquele momento da pessoa, você transformou a eternidade daquela pessoa. E quando nós pensamos nessa perspectiva, se você fala de Jesus para duas pessoas, você transformou a eternidade de duas pessoas que estavam condenadas para ir para o inferno, que iriam sofrer eternamente, são duas pessoas agora que vão eternamente viver com Jesus. Então, com essa perspectiva, nós conseguimos entender que toda a nossa vida, ela muda a eternidade, não só a nossa, mas também de todas as pessoas que estão à nossa volta. E é impossível você chegar em algum processo, em algum destino, chegar a um finalmente, sem passar por algum processo. Você pode nascer com o dom de cantar, com o dom de tocar, com o dom de dançar, mas se você não aperfeiçoar esse dom, não investir tempo nesse dom, automaticamente não vai adiantar. Deus talvez tenha algo para você na dança, por exemplo, mas se você não praticar e não fazer exercício, e não alongar, e não ser uma pessoa que estica, automaticamente Deus te deu o dom, Deus ele te deu o talento, Ele te deu o que você precisava, mas se você não se dispor a passar pelo processo de aprendizagem, de lapidação desse dom, automaticamente pode ser que aquilo se perca, e que aquilo não valha de nada. Eu gostaria, que quem pudesse, claro, abrisse a sua Bíblia agora, em Isaías 55, Isaías 55, a partir do versículo 8. Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim, na minha versão aqui, fala assim, olha: pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e a minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Com base nesse versículo, eu queria só falar um pouquinho com vocês. Todos já ouviram sobre a história de Davi, que derrotou Golias? Eu acredito que boa parte, todas as pessoas já ouviram falar. Só que o que a gente muitas vezes não fala, a gente pega esse processo que Davi passou, né, que foi ser ungido, aí depois ele foi lá, derrotou Golias e assumiu o trono. Só que em todo esse percurso, Davi, muito mais do que derrotar Golias e assumir o trono, ele passou por muitos processos. Na verdade, toda a sua vida foi um processo. Davi, ele demorou entre 15 e 18 anos, mais ou menos, desde quando ele foi ungido até ele assumir o trono. Davi não assumiu diretamente o trono de Israel. Davi primeiro assumiu o trono da tribo de Judá, ou seja, como se fosse basicamente assim. Tem o Brasil, então Davi ele foi ungido governador. Ele era um rei, né, porque era o governo que estipulava, que era estabelecido naquela época. Então ele era o rei, só que só de Minas Gerais. Então ele durante 7 anos ficou como rei de Minas Gerais, e só depois desses 7 anos e meio, mais ou menos, que Davi, então, começou e foi reinar com Israel e ter todas as tribos debaixo do seu poder. Só que, nesse percurso, Davi, ele passou por muitos processos. Ele talvez passou pelo processo da rejeição, porque ele teve que aprender a lidar com... Sua família não acreditava nele. A sua família não colocava ele, talvez... ele rei, não, todos os filhos estão aqui, tem mais um, lembrei, está lá no campo. Então, Davi talvez teve que lidar com a rejeição. Davi também talvez teve que lidar com a sua inferioridade em relação aos seus irmãos, porque a Bíblia fala que ele era pequenininho, ele era franzino, e ele tinha que lidar, porque os seus irmãos tinham um porte maior, e automaticamente ele olhava e falava, poxa, não tem como Deus me usar, Ele vai usar os meus irmãos. Então Davi ele lidou com muitos processos, desde antes de ser rei, antes de ser ungido, depois de ser ungido, depois de rei e até o final da sua vida. Davi ele lidou com os processos. Ou seja, então a gente consegue concluir que a nossa vida, de fato, ela é toda um processo. Ela é por toda um processo. Deus poderia simplesmente tornar Davi um rei? Sim ou não? Sim, Deus poderia. Gente, esquece o processo. Vamos pegar Davi e vamos colocar Davi como rei.
Mas será que se Davi não tivesse passado pelos processos que ele passou, será que hoje nós estaríamos falando dele aqui? Será que hoje ele teria tudo que ele construiu e estaria sendo lembrado aqui nessa noite e talvez em outras várias 1000 igrejas que possam estar falando dele nessa noite? Então, os processos que ele passou, entende? Geraram repercussões eternas. Não só lá na eternidade onde Deus está, mas até hoje nós falamos de Davi, até hoje nós nos espelhamos em Davi, até hoje nós olhamos para a sua história, para a sua vida, e dali tiramos lições para que nós possamos aplicar na nossa vida, nos dias de hoje. Então Davi, a sua vida por si só, não terminou quando ele morreu, a sua vida ela continuou mesmo após a sua morte. Davi, nesse período também, ele desenvolveu confiança em Deus, porque Davi, ele matou um urso e um leão. E, gente, vamos parar para pensar. Imagina um urso. Não, vamos colocar um leão aqui agora. E você matar ele. Eu fico pensando, então Davi tinha alguma coisa especial. Ele tinha algo diferente. E a palavra diz que o que ele tinha ali era a presença de Deus. Era Deus que estava com Davi, era Deus que guiava Davi, para que Davi conseguisse obter essa vitória. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 17, 37. Primeira Samuel 17, 37. Amém? Aqui ele diz assim, olha: o Senhor me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Nesse exato momento aqui, Davi ele estava conversando com Saul para poder ir derrotar Golias, que era o gigante que ele derrotou. E nesse momento aqui, ele reconhece que Deus estava com ele lá no passado. Ou seja, uma experiência que ele teve no passado desenvolveu ele para ele chegar nesse momento aqui. E agora eu quero mostrar para vocês um segundo Davi, que está lá em 2 Samuel 22. Passa um pouquinho para frente. 2 Samuel 22, 39. 2 Samuel 22, 39. Que diz assim, amém? Debaixo dos meus pés derrubei todos os meus inimigos, e não puderam levantar-se. Pois o Senhor me deu força na batalha e poder para derrotar os que contra mim se levantaram. Aqui nós temos dois Davis. O primeiro Davi, ele era um menino ainda, e ele já tinha vivido uma experiência com Deus, e ele já depositava em Deus a sua confiança, já depositava em Deus toda a vitória que ele tinha, ele sabia de onde vinha. Aqui mais para frente, em 2 Samuel, nós temos o segundo Davi, um Davi rei, um Davi poderoso, um Davi com influência, mas que mesmo assim, ainda reconhecia quem Deus era, ainda reconhecia quem havia lhe dado as vitórias. E nós podemos aprender que Davi, foi muito importante ele passar pelos processos que ele passou, porque nesse caminho ele desenvolveu, nesse ponto que nós estamos falando aqui, ele desenvolveu confiança em Deus, e desenvolveu relacionamento com Deus, porque ele já havia matado um urso e um leão, e ele sabia que Deus havia livrado ele lá, e sabia que Deus continuava poderoso para livrá-lo dali para frente. E provavelmente, se você não conhece uma pessoa, você não confia nessa pessoa. Você conhece e depois você confia. Você não confia e depois conhece. Se alguém na rua te parar e falar, ai, me empresta o celular um minutinho, você já vai, opa, tem alguma coisa errada. Você vai querer te cercar de todos os cuidados, porque você precisa conhecer a pessoa para então você desenvolver a confiança. Então Davi, uma coisa importante que ele desenvolveu durante os seus processos foi relacionamento com Deus. O relacionamento que ele tinha com Deus proporcionou a Davi saber quem Deus era e saber que Deus estava no controle de todas as coisas e que todas as suas batalhas poderiam ser vencidas, não por ele, mas pelo Deus que ele servia e acreditava. E agora eu quero partir para uma parte mais prática, onde a gente aplica um pouco disso que eu falei na nossa vida. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que não mantenha sua mente e coração voltados para o processo. Como eu disse,
Todos nós estamos passando por um processo aqui. Se você talvez lá dentro está falando, eu não, é porque talvez você nem está sabendo o que está acontecendo. Você está perdido no rolê e está acontecendo, e você não está entendendo que o que você está vivendo é um processo. Então não mantenha os seus olhos e o seu coração focados no processo. Tudo que você coloca muito os seus olhos, já percebeu que aumenta? Tudo que você foca demais a sua energia, aquilo toma uma projeção muito maior. E Deus muitas vezes Ele quer que nós passemos por processo, sim, mas Ele quer que nós passemos pelo processo. E nós queremos o que? Ai Deus, como que eu faço para sair do processo? Como que eu faço para me livrar desse processo? Uma vez eu conversava com um pastor, e eu falei com ele assim, pastor, eu estou doido que o Senhor já cumpra o que eu tenho que cumprir comigo na empresa que eu estava, que eu quero sair. Ele falou assim, mas quem te falou que Deus quer que você saia? E quem te falou que o que você faz ou deixa de fazer, ou o seu manipular vai determinar quando o processo acaba? Então aquilo virou uma chave amiga, eu falei, então acho que é melhor eu meio que me entregar ao processo e tentar ver o que o Senhor espera de mim e como que Ele quer que eu saia aprovado desse processo. E dar um exemplo para vocês. O processo, ele não acaba. O que acaba é uma fase de um processo. Um exemplo. Nós vamos construir um prédio. Imagina comigo. Desde quando nós vamos construir um prédio, então primeiro vem a parte de planejamento, aí tem arquiteto, engenheiro civil, que faz toda a parte de planejamento, que faz aquela projeção do que vai ser construído, então se levanta os recursos, então se vai na prefeitura e regulariza a documentação, então se compra o lote e se organiza essa primeira parte. Depois a gente passa para a parte da construção. Depois de tudo regularizado, nós já temos tudo, nós vamos agora construir. Então se contrata empreiteira e compra material e compra não sei o quê e o prédio sobe. Aí subimos o prédio, depois nós passamos para uma próxima fase, que é vender esses apartamentos. Então começa a divulgação, a gente começa a mostrar para as pessoas que nós temos um prédio e ele é dessa forma, ele é muito bom, e nós vamos então partir para a parte de venda. Depois a gente, concomitantemente que a gente está terminando a construção, já está se vendendo apartamento. Terminou de se vender, automaticamente então vem os moradores entram para esse prédio. Depois que os moradores entram para esse prédio, para aquele prédio o processo não acabou. Acabou fases do processo daquele prédio. Porque dali para frente, a partir de agora, aí vai ter um síndico que vai ter que resolver um pepino de fulano que quebrou a parede, que não podia quebrar, que deu vazamento no vizinho de baixo. Aí vai vir um outro pepino porque o prédio ficou velho, então precisa se reformar aquele prédio. Então começa um outro processo, uma outra fase do processo, onde vamos então reformar aquele prédio. E se a gente for comparar a nossa vida com um prédio, como se fosse um prédio, a gente sempre acha que o processo vai acabar, eu vou chegar no ápice, está tudo certo, na promessa do Senhor. Meu irmão, você vai passar de uma fase, e chegar lá você vai ter outra fase, e depois você vai ter outra fase, porque o Senhor Ele quer nos preparar, Ele quer forjar o nosso caráter para a eternidade. Porque se nós estivéssemos prontos, assim como Davi, ninguém precisava passar por um processo. Na verdade, talvez não precisaria nem estar na terra, né? Já poderia subir já, porque já está tudo resolvido. Então, se você está aqui, é porque você tem um propósito a cumprir. Você tem algo a ser modificado em você, algo a ser morto em você e a ser preparado para a eternidade. Amém? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é esse. Não mantenha os seus olhos no processo. Imagina, você muda para um apartamento hoje e você fica, ai meu Deus, daqui a 10 anos vai ter que reformar. Aí você fica o dia inteiro, ai meu Deus, 10 anos, reformar um apartamento. O apartamento é todo bonito para você aproveitar, mas você fica, meu Deus, 10 anos vai ter que reformar um apartamento. Nossa, você ficou sabendo, irmã? 10 anos vai ter que reformar um apartamento. Ô gente, como é que eu vou fazer com esse apartamento? Vai ter que reformar daqui a 10 anos. Você não vive. Você não desfruta daquilo que é para você desfrutar, porque vão ter fases da nossa vida que vão ser turbulentas, nós vamos estar perdidos, não vamos saber para onde a gente vai, e vão ter fases que o Senhor vai nos colocar em processos, só que esses processos vão ser mais de boa. Você vai ter só que conversar com o síndico, vai ter só que pagar o condomínio, vão ser coisas mais leves para se viver. Então aproveite as fases que você está vivendo, e não fique tanto, vai acabar esse processo aqui, esse aqui vai acabar agora, peraí, está acabando. Não. Entenda o que o Senhor espera de você nesse processo e deixa o processo acontecer. Amém? O segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é, como nós lemos aqui em Isaías 55, Deus ele não vê o meu processo da minha perspectiva. Ele não vê o processo daquela fase desesperadora que você está vivendo. Vou corrigir, vou falar a fase para a gente conseguir separar. Ele não vê a fase do seu processo como todo o seu processo. Vamos imaginar uma coisa aqui comigo.
a gente tem aqui esse altar, de ponta a ponta. Quando eu estou aqui, eu estou vivendo uma fase do meu processo, eu estou em uma fase, certo? E nessa fase do meu processo, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não ouço Deus, eu não vejo saída, eu estou desesperado, porque eu preciso pagar uma conta e, não tenho recurso. Eu preciso resolver uma coisa na minha vida e eu não sei o que fazer, a quem recorrer. Eu estou nessa fase. Eu falo, Deus, como que o Senhor me esqueceu aqui? Como que o Senhor me deixou aqui? Olha o que o Senhor está fazendo comigo. E Deus, Ele está com um drone. Não sei se vocês sabem o que é drone, é a câmera que voa lá, né? Aí Deus está com um drone, vendo todo o altar. Ele viu de onde eu saí e para onde eu vou chegar. E eu estou aqui, desesperado. Deus, o Senhor não faz nada, olha o que está acontecendo na minha vida, parece que o Senhor não me enxerga, o Senhor não me vê. E Deus, desespero, hein? Por quê? Porque Ele não está vendo essa fase, Ele está vendo que esse passo, essa escada, está me projetando, me preparando para uma nova fase. Uma fase mais madura, uma fase onde talvez vai ser mais tranquila, ou também pode ser que seja turbulenta por um tempo. Mas que em algum momento eu estou sendo construído, preparado, eu estou sendo armado para chegar ao meu destino. E Deus, Ele não está vendo simplesmente a sua fase, ou Ele não está simplesmente julgando você pela sua fase. Ele está vendo todo o seu processo. Ele vê o todo, e como Ele vê o todo, Ele está tranquilo. Ele está no barco, Ele está tranquilo, porque Ele sabe o final, Ele sabe onde você vai chegar, Ele sabe, se você precisar de um livramento, que você precisar, Ele vai prover, Ele vai ser um bom Pai. Então, esse segundo ponto nós precisamos entender, que Deus, Ele não vê o nosso processo ou a nossa fase da nossa perspectiva. A nossa perspectiva, muitas vezes, é desesperadora, porque, de fato, em alguns momentos a gente está em algumas situações que a gente fala, aqui Deus não consegue resolver não, porque aqui o trem ficou ruim. E Deus, filhão, eu já vi o caminho inteiro, eu já sei o que vai acontecer, e o fim da história, nós já sabemos, amém? Ele venceu, e Ele venceu não só para que nós pudéssemos vencer sobre essas coisas terrenas, mas sobre todas as coisas, amém? O terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, Senhor, peraí, aí, foi. O terceiro ponto é, Deus quer me ensinar a confiar no seu plano. Deus quer nos ensinar a confiar no seu plano. Vamos mais uma vez imaginar que estamos numa fase de um processo, uma fase muito difícil. E vamos imaginar também que você não consegue ver o que está à sua frente. Você consegue, imagina que tem outra pessoa na minha frente aqui, eu consigo ver essa talvez próxima fase, mas eu não vejo o que está lá, porque o que diz em Isaías 55, os meus pensamentos, a minha visão, eu vejo além do que você vê, os meus olhos estão mais altos, e se eles estão mais altos, você não vai conseguir ver tudo. Então talvez você olhe para trás, você consegue enxergar toda a sua trajetória, mas para frente muitas vezes você enxerga somente uma parede ou uma porta ali na sua frente. Então, partindo dessa perspectiva, nós podemos então entender que Deus, Ele quer nos ensinar a confiar no seu plano. Quando eu estou aqui, sem saída, sem direção, sem saber o que fazer, eu posso confiar que, independente do que eu encontre aqui na frente, o meu Pai é bom. Ele tem cuidado de mim. Assim como Davi, ele sabia que o mesmo Deus que estava com ele lá atrás, o havia capacitado para vencer e para matar com as suas mãos um leão e um urso. Era o mesmo Deus que estaria com ele daqui para frente. E a gente vê na história de Davi que ele foi subindo degraus cada vez mais difíceis, porque o Senhor, Ele vai provando a nossa fé. E como eu disse no início, nos preparando para algo muito maior, nos preparando para a eternidade. Então, o Senhor, Ele deseja que eu e você possamos confiar no seu plano. Saber que, Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso, nem estou entendendo porque o Senhor está deixando eu passar por isso. Mas eu confio no seu plano. Eu confio naquilo que o Senhor tem para mim. E o último ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos é que seja qual fase for, Ele vai estar com você. Eu não sei se você já ouviu ou é pai e é mãe e tem esse sentimento. Eu já ouvi falar que os pais, eles sentem, quando o filho vai tomar uma injeção e vê o filho chorando, ele sente mais a dor do que o filho. Embora ele saiba que o filho precisa tomar aquela injeção, mas o pai fica, meu Deus, está matando meu menino,
meu Deus, não vai sobreviver. E sente aquela dor. Talvez um pouco mais as mães, né? Que fica, meu neném, gente. E sente mais essa dor. Vocês acham que quando Deus ele nos vê em uma fase de processo desesperado, sem saber o que fazer, você acha que Ele fala, toma vergonha na sua cara, rapaz, vai. Não, Deus é um bom Pai. E como bom Pai, Ele é compassivo, Ele sabe que dentro de nós está uma bagunça, Ele sabe que dentro de nós está tudo meio que sem direção, tudo meio que perdido. E Ele sempre com olhar de misericórdia, Ele traz uma palavra, Ele traz algo para fortalecer o nosso coração, Ele nos lembra daquilo que aconteceu, e como a sua própria palavra diz que eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. E o que trouxe esperança para Davi nos dias maus, foi ele lembrar que Deus estava com ele lá atrás. Foi ele lembrar daquilo que Deus já havia feito na vida dele lá atrás. Eu tenho certeza que você também tem muitas vitórias e muitos passos que você já deu com o Senhor, que você pode olhar para trás e falar, o Senhor foi fiel naquele dia, o Senhor esteve comigo naquele dia, e eu sei que Ele vai estar comigo. E a palavra de Deus, ela nos lembra sobre esse fato do Senhor estar conosco. Lá, não precisa abrir, lá em Hebreus 13:5 diz que conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que pode me fazer os homens? E pulando para o versículo 8, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu não sei de verdade, assim, quais processos vocês estão vivendo, ou em qual fase dessa caminhada que você está vivendo. Mas eu sei de uma certeza que o Senhor Ele nos prometeu que Ele estaria conosco até o último dia. E mais do que essa promessa, Ele nos lembra a todo momento que Ele nunca vai nos abandonar. Então sabe quando uma criança está desesperada e ela está desesperada ali, ou pela dor, ou por qualquer circunstância que ela está passando, e você como pai, como mãe, você sabe, calma, é só um momento, é só isso daqui, é só uma injeção, você só vai tomar essa picadinha aqui, daqui a pouco você vai estar bom pulando, e a criança não entende, e a criança chora, e a criança briga, e a criança não quer, e você fica desesperado, mas o Senhor Ele vem e fala, calma, que está tudo bem, calma, que eu sei o porquê você está passando por isso, eu sei aonde eu quero te levar, e o que eu quero fazer em você e através de você. Você poderia curvar sua cabeça, fechar os seus olhos? Eu não sei qual processo você tem vivido, eu não sei qual fase você está desse processo, mas eu quero te lembrar nessa noite, que o Senhor, Ele está com você. E embora talvez hoje você não encontre respostas, você não encontre direção para aquilo que você está vivendo, eu quero te lembrar que o Senhor, Ele está com você. Os olhos dEle vê aquilo que você não vê. A sua visão vai além daquilo que a nossa limitada visão pode ver. E Ele quer nos levar a um lugar de confiança, a um lugar onde nós sabemos, Deus, eu não estou entendendo, mas eu estou confiando. Deus, eu não estou sabendo o que o Senhor vai fazer, mas eu estou confiando. E confiantes nessa palavra, nós podemos seguir sem ser abalados, nós podemos seguir sem estar perdidos. Eu gostaria que você falasse com Deus agora, que talvez você não está entendendo o que você está vivendo. Você não está entendendo o que você está vivendo. Você não está entendendo o que você está passando. Você nem sabe o que você vai fazer amanhã. Amanhã, segunda-feira, seu pensamento já está, meu Deus, e aí, o que vai ser? Como vai ser? Como que vai ser? E o Senhor está dizendo para você apenas confiar. Diga para o Senhor que você quer confiar. Diga para o Senhor que você quer aprender a descansar nesse amor que tem cuidado de você, que tem zelado por você. Nós queremos essa noite, Deus, como crianças, correr para os teus braços, Pai. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que o Senhor tem planejado, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem zelado por nós, Deus.
Nós queremos nos apegar a essa palavra, nós queremos nos apegar a essa esperança, Deus, de saber que o Senhor não dorme, que o Senhor não cochila, Deus, mas que os seus olhos estão sempre atentos, voltados para nós, Pai. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Não chore, Ele não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Você pode ficar de pé no seu lugar nessa noite? Você pode colocar as mãos sobre o seu coração nessa noite. Fechar os seus olhos, olhar bem para dentro do seu coração. O Senhor quer te convidar nessa noite a andar sobre as suas limitações, a andar sobre as circunstâncias que tem talvez ferido o teu coração, tem feito você desanimar e tem feito você ter vontade de voltar para trás. Nós queremos ser encontrados por Ti nessa noite, Jesus. Em meio ao nosso desespero, em meio ao nosso medo, nós queremos ser encontrados por Ti, Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz e saber que o Senhor está no barco, mesmo que a gente às vezes não entende o que está acontecendo, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas nós queremos confiar em Ti, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, traz a e me faz andar sobre as águas. Tu és minha canção e meu louvor.
Tu és o Deus da minha salvação. És o meu nome, minha paixão, minha canção, meu. Você pode declarar aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare aleluia. Ele está no seu barco, amém? No meio da tempestade você tem para onde olhar. No meio da aflição você tem para onde correr. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos à mercê do tempo e das pessoas, não. Nós estamos sob um cuidado de um Pai que enxerga todo o nosso processo, que vê tudo que nós temos passado, que sabe tudo que nós temos ouvido e sabe tudo que nós temos visto, e sabe o quanto muitas vezes o processo é dolorido, mas um Deus também que sabe que o processo vai passar, que o processo logo vai ter um fim. Deus, nós queremos te agradecer, Deus. Nós queremos te agradecer pelas fases que nós estamos vivendo, Pai. Nós queremos te agradecer pelo processo que o Senhor colocou em nós, Pai. Porque nós sabemos que esse processo, mais do que render um fruto aqui nessa terra, Ele está promovendo mudança, Ele está promovendo, Deus, um projetar, Deus, eterno, Jesus. E nós queremos nos apoiar nisso, em saber quem Tu és, Deus, em conhecer o Teu caráter. Assim como Davi sabia quem o Senhor era, assim como Davi sabia que podia confiar em Ti, Pai. Coloca em nosso coração, Deus, esse desejo e a vontade de confiar em Ti, Pai. Desenvolva em nós, Pai, esse olhar que confia e sabe que, embora o amanhã é incerto, o Senhor é a nossa certeza. O Senhor é aquilo que nós precisamos, Pai. Então cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite, Pai, que o Senhor possa ser com eles, Deus. Que o Senhor possa, Deus, demonstrar a cada dia o Seu amor, o Seu cuidado, Deus, sobre cada um de nós, Pai. E nós cremos, Deus, que nós nunca estaremos e estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra nessa noite? Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Então o processo começou lá no aniversário da igreja, Deus falou de processo, continua falando de processo. Então a gente precisa estar atento para que a gente continue firme, sendo tratado, preparado pelo Senhor, para que a gente possa ter a eternidade com o Senhor. Então a palavra do Senhor lá em Romanos nos fala, né? Do capítulo 10, no versículo 9, no versículo 10. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro de nós, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então esse é o processo que nós temos que fazer para que o Espírito Santo possa entrar na nossa vida e mudar o nosso destino, tirando da condenação eterna para a salvação eterna. Que Jesus é o único que morreu
na cruz por nossas vidas. Mas Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu a liberdade. Ele não invade a sua vida. Mas se você quer ter Jesus na sua vida, é necessário você confessar, declarar, convidar Jesus a entrar na sua vida, para Ele fazer mudanças, mudar o processo, mudar o destino da sua vida. Se você não teve a oportunidade de fazer essa oração, confessando Jesus como Senhor da sua vida, eu quero orar por você essa noite. Tem alguém no nosso meio que queira aceitar Jesus, queira entregar sua vida para Jesus? Você não está entregando para a igreja, para a religião, para homem, é para Jesus. Foi Ele o único que morreu, mas Ele não vai invadir a sua vida. Se você não convidar, Jesus não vai entrar. Ele vai respeitar a sua vontade. Mas se você quer Jesus na sua vida, eu quero orar por vocês. Saia do seu lugar, você que quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não perca a oportunidade. Ninguém sabe a que instante. Tem mais alguém? Amém, Senhor esteja abençoando. Tem mais alguém que queira aceitar Jesus como Senhor, para Ele mudar o processo da sua vida? Tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser transformadas, mas o principal deles é o nosso destino, para onde nós vamos passar a eternidade. Então, tem mais alguém que queira aceitar Jesus como Senhor? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de sair do seu lugar. Você está dando o passo mais importante da sua vida. Então vem aqui à frente. Deus está falando ao seu coração. Venha aqui à frente. Ele quer mudar o seu destino. Ele quer mudar o seu destino. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Sai do seu lugar. Se você não fez essa oração ainda, é extremamente importante fazer. Sai do seu lugar. Aleluias. Glórias. Bendito é o teu nome. Nós vamos orar e vocês vão repetir comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração, e eu recebo como único Senhor, suficiente, Salvador da minha vida, Senhor, eu te peço perdão, por todos os meus pecados, que cometi, consciente ou inconscientemente. Em nome de Jesus, a partir de hoje, meu coração é Deus. Confirmo meu nome no livro da vida, para que eu tenha salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Feche seus olhos. Senhor amado, nós apresentamos, Deus querido, estes corações diante do Senhor. Vidas tão preciosas, Deus, que o Senhor separou, Deus amado, nessa noite. E o coração aquebrantado, Deus, pelo Teu Espírito, que Tu venhas fazer, Deus, e escrever algo novo, uma nova história. Que tudo se faça novo, Jesus. Senhor, que Tu venhas, Espírito Santo de Deus, revelar a Tua palavra, revelar, Deus amado, o novo que Tu tens preparado. Oh Jesus, Tu és o guia, Deus, destas vidas. Tu és o único Rei destes corações, não há outro Senhor. Pai, que a partir de hoje o Senhor venha, Deus, renovar as forças, liberar, Deus, o Seu manancial de águas vivas, e que destes interiores, Deus, destes corações, possam fluir a presença, Deus, do Teu Espírito Santo. Porque a partir de agora, Deus, já não são mais elas quem vivem, mas Cristo,
o Senhor vive nestas vidas, Pai. E que a partir de hoje, Deus, elas possam andar contigo, falar do Senhor, respirar o seu bom perfume, Pai. Sentir a sua presença, Deus, de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. E nós profetizamos, Deus, bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, sobre cada uma das tuas servas. Grandes e novas experiências a partir de hoje com teu Espírito Santo. Nós as abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Aleluias. Quando o Senhor incomoda, a gente tem que continuar insistindo. Nós falamos, né, quem quer aceitar Jesus, mas Deus também tem gente que precisa reconciliar com o Senhor essa noite. Quem estava com Jesus, estava afastado do Senhor, hoje quer renovar a sua aliança, quer voltar para a presença, para a direção do Senhor. Eu quero orar por você. Tem alguém que queira reconciliar com o Senhor. Deus está tocando no seu coração. Sai do seu lugar. Vem aqui, a gente está aqui para orar por você, para abençoar a sua vida. Sai do seu lugar. Tem alguém que precisa reconciliar com o Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração. Não tenha vergonha, não tenha medo. Deus quer mudar o destino da sua vida. Quer mudar o processo da sua vida. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Tem alguém que queira reconciliar com o Senhor? Amém. Aleluia. Depois, se você quiser nos procurar aqui no final do culto, se tiver dúvida, pode nos procurar. Está à disposição. Amém? Aleluia. Vem cá, meu canto. Vou orar por vocês. Nathanael Dutra. Amém? Vamos orar para o Nathanael Dutra, sua equipe. E está agradecendo ao Senhor também por este culto, para estarmos retornando ao nosso lar. Senhor, Deus de poder, Deus de graça, nós louvamos, adoramos, glorificamos a Ti, Senhor, pelo Nathanael, pela sua equipe, Pai. Seja abençoando, Pai, capacitando, Senhor, revelando o oculto profundo a eles, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, assim, usá-lo cada dia mais, Senhor, que o Senhor possa enviá-lo cada dia mais, em nome de Jesus. Esteja capacitando, sustentando, provendo sobre ele, Pai, os recursos, as necessidades, para que ele possa ir aonde o Senhor enviar, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos por essa vida, por essa equipe, Pai. Que esteja assim, Senhor, derramando bênção sobre eles, guardando a sua família, guardando o seu caminho, Pai, as suas viagens, Pai. No nome de Jesus, esteja protegendo, levando e trazendo em segurança, no nome de Jesus. Pai, nós louvamos, adoramos e glorificamos a Ti por essa vida preciosa. Senhor, toma cada um, Senhor, aquele que nos visita essa noite, cada membro. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em segurança aos nossos lares. Guarda, Senhor, durante essa semana, o nosso sair, o nosso entrar, o nosso ir, o nosso vir. Em nome de Jesus, aquele que está viajando, Pai, leva-nos em segurança e traga-nos em segurança no nome de Jesus. Que toda seta, toda ação maligna, todo espírito de acidente, Pai, nós repreendemos no nome de Jesus. Guarda cada família, Pai, que haja paz, que haja comunhão, que haja harmonia em cada lar, Pai, em nome de Jesus. Possa sim, Senhor, cada dia mais despertar a Tua igreja, a falar, a pregar, a fluir o Teu amor, Senhor, aonde puser os nossos pés. Nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, em nome de Jesus. Tu esteja assim, Senhor, abençoando a cada um,
a tua igreja, aqueles que não puderam estar conosco. Você estende as tuas mãos sobre eles, abençoa, cura, liberta, restaura, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão infinita do Espírito Santo seja permanente na tua vida para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Amém.